Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos, é um prazer aqui estar com vocês. Meu nome é Cibele Macedo e trabalharemos a disciplina de Planejamento e Promoção da Administração Pública. Peço a vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos lá começar? Ao final da aula de hoje, esperamos que vocês compreendam os conceitos básicos e os modelos mais representativos do planejamento público, que façam uma distinção entre o planejamento normativo e o planejamento estratégico situacional. Também se familiarizem com a linguagem e a lógica do planejamento estratégico situacional. Então, vamos lá para que possamos construir juntos esse novo projeto de conhecimento de suma importância para a formação de vocês neste curso. Introdução ao planejamento público. Então, agora a nossa aula vai nos dar a vocês uma introdução do que é o planejamento público. Para entendermos o planejamento público, precisamos ver os seus conceitos básicos e os modelos mais representativos, que vão ser o planejamento normativo tradicional e o planejamento estratégico situacional, que a gente vai conhecer como PES, né? O PES. A primeira questão que devemos entender é o porquê planejar. Nós vivemos em um contexto onde há um certo desprestígio e perda de espaço do planejamento do setor público. E então, vamos entender agora quais são as razões para essa falta de credibilidade do planejamento. Para nos ajudar a fazer essa análise, teremos a contribuição de alguns autores, e um desses será o Castor e o Suga, que vai escrever em 1989, e levantam também quais são os pontos interessantes para que a gente reflita essa crise dentro do planejamento. O primeiro ponto é que existe uma distinção entre quem planeja e quem executa. O que leva, gente, é a separação entre as mentes e as mãos. E, frequentemente, a falta de compromisso daqueles que executam as atividades. Por que vai ter essa falta de compromisso? Porque eles não conceberam essas atividades. Então, geralmente, quem planeja não é quem faz. O segundo ponto, há uma mistificação do planejamento. O que é essa mistificação? É que as pessoas não veem o planejamento como ele deve ser. Então, o planejamento acaba como função de uma elite de técnicos altamente qualificados e, consequentemente, vistos como isolados do mundo real e propositores de ideias mirabolantes e inaplicáveis. Resumindo, o que acontece? A função de planejar muitas vezes fica na mão de uma equipe técnica que não conhece a realidade. E temos então um planejamento verticalizado, onde as ideias são expostas de cima para baixo, o que vai de encontro ao ponto anterior que acabamos de dizer, que quem pensa não executa. Um terceiro ponto é a separação entre as dimensões técnicas e as dimensões políticas, com uma pretensão suficiente das primeiras superversão em da última. O que quer dizer? A primeira sempre vem, né? Sempre tem mais atenção, enquanto que a política não tem. Há uma valorização dos aspectos técnicos, mas existe também uma falta de análise política em relação às ações de planejamento. O quarto e último ponto aponta para uma excessiva valorização da forma, com essa mistificação dos formulários e também as tabelas a serem preenchidas de tempos em tempos, de modo repetitivo e divorciado da realidade. Dinâmica que deveriam incorporar. O que acontece? Tem essa repetição, tem todo esse processo burocrático e não há dinâmica no processo.
Existem muitos processos para que o planejamento seja executado e, como de praxe, no setor público, há uma burocratização desse processo. Voltamos a falar sobre os dois modelos de planejamento tradicional e o estratégico situacional, precisamos entender melhor o que temos por trás dessas duas vertentes. E com isso precisamos entender o processo de industrialização do país. Por quê? Porque é importante para que vocês apreendam como esse processo se deu e essas informações irão servir de base para o entendimento de outros aspectos importantes na disciplina. A primeira revolução industrial no Brasil se deu no governo Vargas. Investiu-se fortemente na criação da estrutura industrial. Gente, o que vai ser essa infraestrutura industrial? Vai ser principalmente a indústria de base e de energia, destacando-se a criação do Conselho Nacional do Petróleo, que foi criado em 1938, a Companhia Siderúrgica Nacional, de 1941, e a Companhia do Vale do Rio Doce, de 1943, e também a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945. Isso aí a gente chama de uma primeira industrialização no Brasil. O segundo, que se chama de Segunda Revolução Industrial no Brasil, ocorreu após 1964, onde os governos militares retomaram e aceleraram, onde os governos militares retomaram e aceleraram o crescimento econômico e industrial brasileiro. O Estado assumiu a função de órgão supervisor das relações econômicas. O desenvolvimento industrial pós-64 foi significativo, vai haver uma maior diversificação da produção industrial e o Estado assumiu certos empreendimentos como produção de energia elétrica, do aço, indústria petroquímica, abertura de rodovias e outros, assegurando à iniciativa privada as condições de expansão ou crescimento dos seus negócios. O que é que o governo está fazendo? Ele passa a dar estrutura para que a indústria privada possa evoluir dentro do país. Então, nesse período, houve uma grande expansão da indústria de bens de consumo não durável e duráveis com a produção, inclusive de artigos mais sofisticados. O planejamento normativo foi relativamente eficaz em lidar com a sociedade menos complexa, social e politicamente, contida pelo autoritarismo vigente e conduziu um projeto de modernização conservadora da economia nacional, orientado para levar o país a concluir a segunda revolução industrial, sem, contudo, construir um grande e mais homogêneo mercado de massa. Porque o que aconteceu? Incentivou-se a produção e não se desenvolveu o mercado interno. Então, o planejamento normativo ganha grande expressão com os planos de desenvolvimento nacionais econômicos, mas já era praticado antes, desde o Programa de Ação do Governo, Programa de Ação Econômica do Governo, no Plano Decenal, no Plano Estratégico de Desenvolvimento, no de Metas e de Bases para a Ação de governos anteriores e também no ciclo dos PNDs, que foram os Planos de Desenvolvimento Nacional, o 1, o 2 e o 3 da Nova República, que acontecem basicamente no processo de ditadura. Alunos, não se preocupem com o entendimento desses planos e programas do governo brasileiro. Vamos estudá-los de forma pormenorizada, esse assunto, nas próximas aulas. E entre as vertentes do planejamento estratégico que surgem na América Latina a partir dos anos 70, vamos destacar o planejamento estratégico situacional de Carlos Matos. Gente, vamos lembrar sempre desse nome, viu? Carlos Matos é uma referência para essa disciplina. O planejamento estratégico situacional, o PS, foi idealizado por Matos, um autor chileno que, a partir de sua vivência como ministro da Economia do governo do Allende, no período de 70 a 1973, e da análise de outras experiências de planejamento normativo tradicional na América Latina, cujos fracassos e limites instigaram um profundo questionamento sobre os enfoques e os métodos utilizados. A discussão em relação aos dois modelos de planejamento não se acaba aqui. Por aqui voltaremos, Por aqui a gente vai voltar a esse assunto em vários momentos nas aulas seguintes. E o que é o planejar? Pode parecer uma pergunta simples,
Mas a primeira dificuldade vem ao tentar formular uma resposta rápida para essa pergunta. Aí vemos então que não se trata de uma pergunta tão simples. E para isso vamos agora trazer um conceito prático e objetivo do que é o planejamento. O planejamento vai vir a partir de alguns pontos. Primeiro, idealizar ações e operações para atingir um objetivo e acompanhar a realização das ações, introduzir modificações nas decisões tomadas, caso não sejam necessárias, e aprender com os erros e acertos para decidir sobre outras ações. Planejar é preparar e organizar bem a ação no seu conceber, acompanhá-la e revisá-la, monitorar e avaliar, e criticar a ação feita depois de encerrado o processo. A partir desse conceito, já podemos ter alguns apontamentos importantes que devem ser memorizados. Planejamento requer acompanhamento, ações de correção e, ao final, sempre buscar aprendizado para ações futuras. Depois de vermos todo esse conceito mais complexo de planejamento, vamos agora simplificar e contextualizar esse conceito, trazendo para o nosso cotidiano. Planejar nada mais é que programar metas e atividades. Algo simples, né? Que pode e deve muito bem ser aplicado também no contexto individual. Se você deseja reformar sua casa, por exemplo, sem a devida organização, você certamente gastaria mais tempo, esforço e mais dinheiro. Porém, ao fazer o uso das técnicas de planejamento, esse processo pode ser dinamizado, economizando os recursos disponíveis. Normalmente, não temos o devido cuidado com o planejamento de nossa vida pessoal, com a administração da nossa casa, finança, a saúde, a carreira, tendendo a agir com um certo amadorismo, deixando a vida nos levar, como já diz lá o cantor Zeca Pagodinho. Dessa forma, que planejar se torna algo dispensável ou, na melhor das hipóteses, secundário, que quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente deixa o planejamento para uma segunda opção e não faz o que a gente tem que fazer de forma planejada. Sem planejamento, nossas ações são aleatórias e dispersas. Com ele, há um comportamento lúcido, com ações focadas e certeiras. Dessa forma, fica nítido que o planejamento faz toda a diferença entre excelentes resultados e resultados medíocres. Ou ainda, entre o sucesso e o fracasso, pois clareia o objetivo e os processos, tornando-os mais compreensíveis, possibilitando uma vista panorâmica e precisa do percurso a ser seguido. Quando tomamos o exemplo das organizações, percebemos que seu desenvolvimento anda junto ao planejamento e, o aplicarmos em nossos projetos pessoais, passaremos também a colher frutos de uma vida projetada. Isso é o que, gente? Ao nos habituarmos a analisar o ambiente ao qual estamos inseridos, para então tomarmos as nossas decisões presentes, que nos conduzirão ao futuro desejado. Deixaremos de ser, então, levados pelos ventos e marés e assumiremos o leme das nossas vidas. Que planejar é importante e agora nós sabemos o porquê. Quando é preciso planejar? Quando tem um objetivo e quer alcançá-lo, quando temos diferentes pessoas ou organizações participando da ação, todos interessados ou pelo menos comprometidos na realização do objetivo em comum, quando há necessidade de compatibilizar um conjunto diversificado de ações, de maneira que os resultados se combinem para levar à realização do projeto comum, quando os objetivos são difíceis de alcançar, quando os recursos necessários são escassos, quando é preciso escolher prioridades e diferentes cursos de ação. E o que não é planejamento? Improvisar não é planejamento. Prever o futuro, supor que as coisas se passarão no futuro como está sendo concebido no plano. Formular um plano que seja texto morto, que não apoie a ação,
que não contém informações que permitam acompanhamento e adequação para manter-se na direção dos objetivos pretendidos. Fases do planejamento. Podemos simplificar o processo de planejamento em 3 fases. A primeira fase é conceber o plano. A segunda, acompanhar a ação. E a terceira e última, é revisar criticamente os resultados. Essas fases podem e devem realizar de modo concomitante em um processo ininterrupto. Planejamento é uma abordagem e uma ferramenta em que permite organizar a complexidade da relação na sociedade e nas organizações. Ele deve contribuir para a criatividade, ser um sistema eficaz de tomada de decisões de modo consciente e reflexivo, resultando na construção intencional de ações. O planejamento é o cálculo situacional que relaciona o presente com o futuro e o conhecimento com a ação. Agora vamos falar do plano. O que vem a ser o plano? O plano é a expressão de um processo de tomada de decisão antecipada. A razão de ser do plano inclui reduzir as incertezas e as surpresas, guiar a ação até chegar à situação desejada e organizar os meios para atingir tal situação. A noção de plano pressupõe um conjunto de ideias, tais como previsão, organização, coordenação e esforços, como a gente já falou antes. O conceito de plano, portanto, vai nos trazer essa ação reflexiva e intencional de ações de preparação de instrumentos, com o objetivo de alcançar e produzir esse resultado. Com isso, nós já podemos, então, distinguir o que é plano e planejamento. Quando pensamos no futuro e nos preparamos para ele, traçando objetivos e metas, estamos fazendo o planejamento. Então, o planejamento ele vai definir o caminho a ser percorrido para alcançar um objetivo almejado e envolve um conjunto de iniciativas e ações, entre as quais a elaboração de plano e projeto. Características da concepção e apresentação de um plano. Para realizar a formatação de um plano, temos algumas características que fazem parte desse processo. Então, a gente vai organizar essas características em pontos. Primeiro, reflexão prévia e concomitante com a ação para orientá-la no sentido pretendido. Um enfoque racional de decisões que se fundamentam na seleção e na definição de objetivos e cursos de ação. Antecipação de decisões e ações no presente, mas orientadas para ações e resultados futuros. Seleção de opções e organização dos meios para alcançar o futuro desejado, ou seja, previsão e promoção das ações para a construção desse futuro. Apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas, tornando-se um instrumento de trabalho para antes, durante e depois da ação. Conter a especificação de todas as decisões tomadas sobre a ação e de como serão acompanhadas e revisadas. Como acompanhar é interferir, o acompanhamento se expressa no plano. Planejar é o contrário de deixar a execução e os que executam entregues à própria sorte. Ou seja, a correção se impõe sempre que se identifiquem indícios de que ações não levam objetivos de que se pretende atingir. Agora a gente vai falar das principais abordagens do planejamento público. E para isso precisamos entender duas importantes vertentes, o planejamento normativo e o planejamento estratégico situacional, PES. Comparar o planejamento estratégico situacional e o planejamento normativo tradicional não é simplesmente cortejar dois métodos ou duas técnicas diferentes, por tratar de se apor, que é o quê? De trazer duas concepções diferentes que
né, se encontram no meio social. O planejamento normativo tradicional tem suas bases do planejamento econômico. Daí, uma cultura de planejamento que outorga a técnica e a teoria, né, um papel preponderante que se impõe sobre as outras considerações sociais e políticas. Planejar seria, então, uma tarefa, né, especializada, reservada àqueles que dominam técnicas quantitativas e definem medidas de intervenção de modo, né, supostamente imparcial e objetivo. Baseia-se num diagnóstico feito por um sujeito que está fora ou sobre a realidade planejada. Assim, a explicação da realidade responde à busca da verdade científica de uma ordem na qual não existem outros sujeitos que também planejam. Na lógica do planejamento normativo, o objetivo planejado entregue às leis e regras cujo funcionamento é redutível a comportamentos sociais. Logo, a solução para os problemas se baseia no conceito de comportamentos e que pode ser alcançada a partir da racionalidade técnica. Para o planejamento tradicional, não há atores capazes de produzir estratégias, mas meros agentes econômicos que não são capazes de interferir, né, na estratégia. Já o planejamento estratégico situacional, PES, ele pressupõe que o sujeito que planeja está dentro da realidade, fazendo parte de um contexto no qual outros atores também planejam. Então, existe uma interação. Planejador e objeto planejado se confundem e são indissociáveis. O que quer dizer isso? Que não dá para dividir os dois. Portanto, não há mais um diagnóstico, né, único e objetivo, mas sim explicações situacionais. Como cada um explica, né, a realidade a partir de sua própria situação. Processos coletivos e participação do planejamento aumentam, né, a potência no sentido de que múltiplas explicações situadas serão mais abrangentes serão mais abrangentes do que uma única explicação. Além disso, o esforço por compreender a posição dos outros, daqueles que podem ser aliados ou adversários, é indispensável para a construção da estratégia. Para Carlos Matos, julgar que as pessoas envolvidas nos planejamentos são meros agentes passivos, sujeitos a comportamentos pré-estabelecidos, é uma ficção. Por isso, um aspecto essencial no PES, né, no Planejamento Estratégico Situacional, é a consideração da existência de atores sociais. Frente a diferentes atores sociais, capazes de gerar múltiplas possibilidades dentro de um sistema social criativo. O PES, né, reconhece a concomitância de vários planos em concorrência ou em conflito com um final aberto para diferentes resultados. O planejamento de um ator, portanto, se dá em um cenário onde os outros atores planejam de maneira que o plano de um interfere e sofre a ação do plano do outro. Cabe agora fazermos algumas distinções entre o planejamento normativo tradicional e o planejamento estratégico situacional, para que vocês possam compreender de forma mais clara os dois conceitos. No planejamento normativo tradicional, há um sujeito que planeja um objeto. O objeto do plano é passivo e há uma separação entre quem planeja e quem faz. Já no planejamento estratégico situacional, o sujeito é parte do objeto planejado. Ele encontra o contexto do plano, tem interesses e posições e não é neutro. O sujeito que planeja se compromete com a ação. No planejamento normativo, o outro não é considerado, a não ser como um mero executor. No PES, o outro participa. Há sempre uma relação entre os sujeitos. No planejamento tradicional, projeta-se o futuro a partir de um diagnóstico supostamente objetivo do passado.
E no planejamento estratégico, trabalha com um conjunto de apostas a partir da explicação situacional dos atores sociais. No planejamento normativo, explicar é descobrir as leis que regem o sistema. No estratégico situacional, toda explicação é situacional, feita a partir da visão particular de cada autor. É importante que a explicação seja feita por múltiplos atores que compartilhem esses objetivos. Agora a gente vai falar um pouco da teoria da produção social. A teoria da produção social nos foi apresentada por Matos, que propõe explicar a existência real ou potencial de todos os produtos da ação dos seres humanos, dentro do conjunto desses produtos, onde basicamente apenas a natureza intocada pode ser excluída. Os bens e serviços econômicos representam apenas uma parcela particular disso aí. Matos é um autor preocupado com o homem de ação e particularmente com o homem em situação de governo. Toda a sua extensa produção teórica é marcada por esta questão central, como apoiar o homem de ação e ampliar sua capacidade de intervenção em uma realidade na qual a produção social se dá a partir de jogos interativos, indeterminados e de alta complexidade. Ou seja, aqui os valores, as ideologias e as instituições, as ciências, as teorias, os elementos políticos e a linguagem também são produtos sociais, formados a partir de diferentes recursos escassos, os quais podem ser acumulados e trocados. O ponto de partida de Matos é a identificação de um divórcio entre a política e a ciência, entre teoria e a prática, entre a capacidade de governo e a complexidade dos processos sociais. Trata-se da incapacidade das ciências departamentais apoiarem um homem de ação inserido em uma realidade concreta. Esse homem deve atuar em uma realidade que não reconhece os departamentos e as disciplinas criadas pelas universidades. Uma realidade que tampouco segue as leis da teoria social tradicional, caudatária das ciências naturais, que observam os objetivos, estudados desde fora, de modo que esses objetivos são aparentemente independentes. Esse tipo de explicação não reconhece a essência do jogo social, em que se insere o homem de ação, qual seja a complexidade objetiva e subjetiva da interação humana. Então, gente, a teoria da ação social malthusiana é fortemente marcada por uma situação de conflito externo. Quando da derrota de... A teoria da ação malthusiana é fortemente marcada por uma situação de conflito extremo. Quando da derrota de uma proposta democrática de socialismo, que foi do Allende lá no Chile, pelas forças conservadoras. Por isso, a estratégia é para Matos o modo de lidar com os outros jogadores em situações de objetivos e interesses divergentes e com circunstâncias conflitantes que cercam o jogo social. Mas, apesar dessa forte marca de sua trajetória, sua teoria da ação abre-se também para a ação cooperativa e para o acordo consensual. A partir de uma clara influência de Habermas, Matos propõe uma referência normativa para a análise do jogo social, que permitiria a ação humana sem barreiras e com igualdade de oportunidade para todos os jogadores. Entre os princípios desse jogo equitativo estão a democracia política, a liberdade, o respeito às diferenças de personalidade, a igualdade de oportunidade, a transparência comunicacional e a validação dos consensos dos valores. Princípios que, segundo o próprio Matos, as regras dos jogos neoliberal desvirtuam ao impor eficiência e eficácia econômica como os critérios superiores, arrastando os valores éticos
e destruindo a solidariedade. Alunos, a teoria do jogo social de Matos compreende a realidade em distintos planos. O primeiro é que as regras distribuem, desigualmente o poder e diferenciam a capacidade de produzir fatos no jogo. Segundo, capacidades acumuladas, que representam capacidade de produzir fatos políticos e econômicos, organizativos, cognitivos e comunicacionais. E por fim, e terceiro, há também os fluxos de produção, ou seja, fatos concretos gerados no cotidiano do jogo social e que há uma grande contribuição à prática social. Nessa concepção, ela permite o enfrentamento da realidade sem os riscos do imobilismo ou da aventura, uma vez que os atores sociais podem produzir mudanças nos fluxos de produção que ampliam as suas capacidades de produzir fatos, e essas podem, por sua vez, abrir o caminho para alterar as regras do jogo. Então, para o autor implicado com a mudança em uma realidade adversa, significa o seguinte: toda mudança que é impossível hoje poderá ser realizada amanhã se fizermos hoje aquilo que já é possível. Governar envolve os três principais âmbitos do governo: o âmbito político, o âmbito econômico e também dos problemas cotidianos específicos que vão afetar as pessoas. Governar é dominar o jogo e ter a capacidade de impor aos outros jogadores as jogadas decisivas em relação aos objetivos perseguidos. Portanto, pode-se governar e planejar a partir de qualquer posição no sistema social. Planificar a partir do jogo de oposição ou planificar a partir da posição de jogos parciais. Para Matos, planifica quem governa e governa quem realmente planifica. E assim, o primeiro balanço se refere às respostas às demandas políticas dos atores sociais e da população em geral. Envolve a representatividade e a legitimidade e a legalidade do governo, a eficácia, a ética e também a responsabilidade. O centro econômico envolve basicamente o manejo das variáveis econômicas, tais como crescimento, emprego, salário, equilíbrio orçamentário. E já o terceiro balanço de intercâmbio de problemas específicos refere-se ao saldo de enfrentamento dos problemas concretos que as pessoas valorizam de modo direto e imediato, em geral relacionado à eficiência dos serviços públicos. Esses três balanços, em primeiro momento, são condicionados pelas variáveis que compõem o triângulo de governo: o projeto de governo, a governabilidade e a capacidade do governo, como mostra a figura que está no slide a seguir. O projeto de governo consiste na seleção de problemas que o ator se dispõe a enfrentar e na estratégia escolhida para esse enfrentamento. A governabilidade diz respeito ao controle que se tem sobre determinadas variáveis, somando a percepção sobre as demais variáveis, controladas por outros atores, e isso em relação ao grau de dificuldade do projeto. A capacidade do governo, por sua vez, refere-se ao conjunto de qualificações que definem a capacidade necessária para compreender, elucidar e enfrentar o problema. Envolve questões como bagagem intelectual, experiência, recursos tecnológicos, habilidade e proficiência, tanto no plano pessoal como institucional. O propósito dessa aula foi introduzir o tema do planejamento público e fazer a distinção entre os planejamentos normativo e o planejamento estratégico situacional. E também apresentar os conceitos fundamentais em torno dos quais se organizam o PES, os métodos do PES. E ao encerrar essa unidade, com o auxílio dos exercícios de aprendizagem, você, estudante, deve ter claro os seguintes conceitos: problemas do tipo determinísticos, aleatórios, de incerteza quantitativa e de incerteza dura, produção social, regras e acumulação, atores sociais, situação dos atores sociais,
projetos de governo, capacidade de governo e governabilidade. E esses conceitos são essenciais para que o método a ser apresentado na próxima aula seja definitivamente aprendido. E com isso encerramos assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar do fórum e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos a todos. Até a próxima!